Isaac também chegou aí, boa noite. As irmãos chegando. Boa noite a todos. Vamos seguir aqui um comentário sobre reuniões. Vários tipos de reunião, ou reuniões que uma assembleia reunida no nome do Senhor pode ter. E o comentário aqui no livro do irmão Bruce Anstey, a gente encontra isso aqui no acervo digital. E o título é Uma Variedade de Reuniões. Vamos seguir aqui hoje com o comentário de reunião de oração. E sempre lembrando que os irmãos que estão em comunhão podem estar fazendo comentários, se alguns outros irmãos que não estão em comunhão, irmãos e irmãs, podem estar fazendo perguntas se não entender alguma coisa. Fique à vontade. Estamos todos no mesmo barco para aprendermos. Vamos lá, então, né? Vou começar a ler aqui. Nesta reunião de oração, nesta reunião, a Assembleia Local comparece diante do trono da graça. Hebreus 4, 16. A gente pode ir lá rapidinho para ver isso aí. Hebreus 4, 16. Diz o seguinte. Mais um pouco. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de recebermos socorro no momento oportuno. Voltando aqui no livro. Ele fala que a Assembleia comparece diante do trono da graça, que é a palavra que se encontra aqui, nesse trecho, né, de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Isso aqui ele fala no sentido coletivo. Numa oração unida. Podemos orar particularmente em casa e sermos atendidos, se pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Mas não há nada como as orações feitas na reunião de oração. É uma reunião absolutamente vital para a igreja ou assembleia. A igreja ou a assembleia expressar sua dependência e suas necessidades ao Senhor desta maneira. Uma assembleia que não tenha uma reunião regular de oração não poderá esperar prosperar espiritualmente. Portanto, o tempo estabelecido para oração coletiva é vital e essencial para todas as assembleias. Das numerosas referências do livro de Atos, podemos ver que a igreja primitiva tinha esse tipo de reunião e a igreja de hoje também deveria ter. E a gente vê as referências de Atos 2, 42.
colocar lá rapidamente. A gente vê umas duas aqui. Atos 2:42. Está compartilhando aí? Sim. Se por acaso minha voz estiver cortando, estiver baixa demais, aí os irmãos podem falar. Aqui ele coloca: e perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos, e no partir do pão e nas orações. Isso aqui está falando de algo coletivo, junto. Perseverava. Outra referência aqui em Atos 4, 23 até o 33. Atos 4. Vamos ver aqui. E tendo sido soltos, voltaram para os seus e relataram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham dito. E ouvindo isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Quem disseste pela boca de teu servo Davi: por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra estavam ali e os príncipes estavam congregados contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, tanto Herodes como Pôncio Pilatos, com as nações e os povos de Israel se ajuntaram nesta cidade para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham determinado antes que acontecesse. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, estendendo a tua mão para curar e fazendo sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E o coração e a alma da multidão dos que creram era um só, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos deram testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Dá uma pausa aqui se algum irmão quiser fazer um comentário. Que a gente vê alguns detalhes nessa questão de oração de assembleia, quando fala que, aqui mesmo na palavra, né, que unanimemente levantaram a voz. Vou voltar um pouco lá, né? Esse unanimemente não quer dizer que todos estavam ao mesmo tempo falando, até porque a palavra relata aqui um texto de oração. E como todo mundo poderia falar a mesma coisa, sabendo isso aqui ao mesmo tempo. A gente vê aqui, e ouvindo isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram. Esse disseram aqui
é porque uma pessoa orou, mas todos estavam em concordância com aquilo que estava sendo orado. Não é algo que acontece nos dias de hoje, de existe uma roda, um grupo de cristãos ali reunidos para a oração, e no momento que começa a se orar, outros ficam balbuciando alguma coisa, ficar dizendo aleluia, amém, outros também estão orando junto, mas não é esse tipo de coisa, como se Deus ouvisse tudo ao mesmo tempo. Deus tem essa capacidade, mas não tem essa necessidade. Só basta uma pessoa, na sua sinceridade, movida pelo Espírito, levantar sua voz, orar, e aqui a gente vê o tipo de oração, né, que foi feita. Aqui não foi o Pai Nosso, né? Os discípulos lá, quando pediram ao Senhor para ensinar a orar, o Senhor tem uma referência ali, citando, né, Pai Nosso que estás no céu, tal, mas a gente vê aqui que o exemplo na Bíblia de oração mesmo é falando com Deus, relatando o acontecimento, pedindo a Deus também força, porque eles falam aqui, né, isso é muito, muito bom, que Deus concedesse, deixa eu ver onde está aqui, agora, pois, aqui, e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Isso já é do coração de Deus, eles estavam falando algo que é do coração de Deus, falar a palavra da salvação da alma de muitos pecadores ali. E, com certeza, Deus atendeu a isso aí. Então, foi uma oração inteligente, não é? Algo inteligente. Em que uma pessoa orou e todos ouvindo, e ouvindo muito bem o que é que aquela pessoa está orando, disseram amém no final. Foi corroborado isso aí. Foi algo acordado por todos. Não é essa coisa, essa confusão de um começa a orar e o outro começa a falar também. Você acha que se for perguntar o que foi que determinado irmão orou, o outro que estava falando alguma coisa não vai conseguir nem dizer o que foi, né? Eu já vi grupos cristãos assim que é muito estranho esse tipo de coisa. Mas unanimemente é porque estava em concordância, não porque estava todo mundo orando ao mesmo tempo. Isso é confusão. É interessante, é interessante isso que o irmão Dal trouxe sobre Deus tem a capacidade, né? Isso todos nós sabemos que não existe métrica para medir o poder e a capacidade de Deus sobre todas as coisas, não é? Existe métrica para medir a nossa capacidade, a nossa altura, o que a gente pode fazer, nossa inteligência. Agora de Deus não. Mas Deus está escrito que o nosso Deus é um Deus de paz e de ordem, né? Então não existe essa necessidade de uma balbúrdia, se é que pode se falar dessa forma, em relação à ordem na Assembleia, para que todos comecem a falar e crie-se uma desordem para a carne, não é, irmãos? Porque esses dias eu tive o desprazer de, no YouTube, assistir um determinado líder de uma denominação que estava falando absurdos. No determinado púlpito que eles chamam, ele xingava algumas pessoas, autoridades, né? Coisa impensável. Começou a falar que não tinha medo e tudo mais. Só que o que me chamou a atenção não foi nem isso, mas foi a plateia dizendo amém, amém e fala a Deus. E isso é um absurdo, né? E enquanto o irmão Dal estava comentando sobre isso, eu me lembrei sobre a questão das línguas. Porque
tudo o que é falado o que eu vou falar não é bem relacionado às línguas, mas o exemplo cabe. Tudo que é trazido à Assembleia deve ser trazido de forma para que a Assembleia seja edificada. E como é que como é que a Assembleia ela pode dar o amém se ela não está entendendo o que está sendo dito, muitas vezes? Se muitas pessoas começassem a orar ao mesmo tempo, se alguém começasse a falar em línguas estranhas, não existiria entendimento da Assembleia para dizer o amém. Tanto é que Paulo comenta sobre que ele preferiria dizer 10 palavras na sua inteligência, na sua racionalidade, não é? Na sua inteligência, para edificar a Assembleia, do que 1000 outras em línguas estranhas. Então, na reunião de Assembleia, o varão que certamente é o varão que deve orar, não é? As irmãs, elas têm o seu exercício em outra esfera, mas no momento de assembleia é o varão que ora. O varão tem que ser, ele não é necessário que ele fale bonito, que ele tenha um doutorado em palavras, mas é necessário que as suas palavras sejam de edificação. Assim, ele está representando a assembleia em oração quando ele ora. Então a assembleia tem que entender aquilo que o varão está falando, para que quando a assembleia diga o amém, é porque a assembleia toda está sendo representada naquilo. Então não é necessário que alguém tenha faculdade, que tenha uma dicção perfeita, não é? Mas é necessário que aquele coração ele seja honesto diante de Deus, diante de Deus, nosso Pai, né? Diante do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nas necessidades que nós temos, porque nós sempre temos muitas necessidades, né? Temos as nossas necessidades de assembleia, temos também a necessidade de estar orando pelas nossas autoridades que estão constituídas sobre nós, para que nós tenhamos toda a liberdade. Aqui, isso eu falo do Brasil, não é? Para que a gente tenha uma liberdade de estarmos nos reunindo publicamente, não é? Sem que precisamos recorrer a meios porque tem alguns países, irmãos, que os irmãos, infelizmente, têm que se esconder para se reunirem. E esses irmãos maldizem as autoridades dos países deles de forma alguma. Eles oram também para que as autoridades dos países deles venham conhecer o verdadeiro evangelho. No momento de oração de assembleia, são sempre orações que venham a trazer edificação à assembleia, não é? Então, o varão que está orando, ele sempre tem que ter isso em mente e no coração. Até aqui, irmãos. Se algum irmão quiser corrigir. É, só, irmão Leones colocou uma pergunta aqui, irmãos. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, só não entendi o final aqui, irmão. É quatro pátrias ou 4 pilares? 4 práticas, é o que eu acho que escrevi errado aí. Tá. Eu até perdão, no estudo que nós tivemos, né, em relação até essa passagem aqui de Atos 2, 42, né? Os irmãos explicam que aqui são, na verdade, 3 pilares, né? Porque doutrina é uma, comunhão é outra, partir do pão e orações é mais uma, porque tem partir do pão e nas orações, entendeu? Então, são 3 pilares que nós cristãos devemos ter esse exercício
Deu para entender, irmão? Deu sim, irmão, deu sim. Eu até lembrei de um versículo aqui, quando o Dal estava falando aí sobre a oração, que é Romanos 15, 6, né, parece, 5 e 6. Eu acho que corrobora um pouco com o que o Dal falou aí. É Romanos 15, irmão. Foi 5, foi Romanos 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus de perseverança e de consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só um detalhe também, uma observação, que eu já vi também irmãos naquele texto lá de Atos, falarem que são 4 coisas, ao invés de 3, por conta de lembrar até de referências, né, de como a cadeira, por exemplo, que tem 4 pernas, ou a mesa que tem 4 pernas, e aquilo traz um equilíbrio, uma sustentabilidade para algo que é colocado ali. Então, tem irmãos que preferem falar que são 4, e eu acredito que não vai estar errado, porque ela é só uma questão de português, de vírgula, e quando se termina algo que está sendo citado, você não coloca mais a vírgula. Mas a gente vê claramente que são 4 ações acontecendo, e são 4 reuniões, né? Existem realmente uma reunião de oração separada, e uma outra reunião de partimento do pão, e uma outra reunião de doutrina, que vai falar de doutrina. São reuniões realmente separadas. Então, se não for olhar ao pé da letra a questão do português, a gente pode realmente também ficar com essa ideia de serem 4 ações, 4 coisas, e lembrando dessa questão do número 4 e da questão da estabilidade que se traz para qualquer coisa, essa questão de 4 pernas, né, como tem numa mesa, como tem numa cadeira, isso traz melhor estabilidade. Então, pensando que isso para uma assembleia vai trazer melhor estabilidade, pensando nesse sentido, parece que, olhando que seja 4 ações, 4 reuniões, 4 coisas, parece ficar melhor do que apenas 3, porque traz esse sentido de que vai trazer estabilidade para aquela assembleia, ela manter essas 4 ações ou 4, né, reuniões. Sem elas não vai ter a estabilidade que uma mesa tem. Então, se você tira uma perna de uma mesa ou de uma cadeira, ela perde totalmente a estabilidade, ela pode inclusive cair, né? Você sentar nela ou colocar alguma coisa sobre, ela pode, né, não sustentar. É mais ou menos isso que eu ouvi e estou complementando aqui com o que eu penso também. Essas questões de oração que a gente está vendo aqui é um assunto bom. A gente pode ter, assim, meditar com mais calma também, não é? Porque existe um caráter de motivos de orações, como o irmão Fernando falou, na Assembleia.
E existe um caráter, vamos dizer assim, mais amplo quando a gente ora em particular. Numa assembleia, os irmãos sempre trazem isso, os irmãos mais velhos, porque já deve ter visto, né, ouvido assuntos assim, visto alguma coisa na sua própria assembleia, de alguém trazer um motivo de oração que não é uma necessidade coletiva. Além de ser algo particular, é de desconhecimento também de todos, praticamente, né? Tipo assim, alguém, lembrando aqui um pouco, né? Alguém dando um exemplo assim de, eu gostaria de que a Assembleia, que os irmãos orassem pelo sobrinho, pela sobrinha do vizinho, de um vizinho meu que está passando por isso, não sei o que lá, mas a Assembleia não sabe nem quem é essa pessoa, não sabe qual é a prática dela no dia a dia, não sabe nem se mesmo essa pessoa aí, ela é já convertida, para fazer uma oração, uma Assembleia fazer uma oração para uma pessoa. A gente viu que na igreja primitiva, eles pediram a Deus que concedesse que a palavra fosse passada. Isso é para salvação, que a palavra de Deus fosse passada, fosse transmitida. Então, não faz sentido, né? Uma assembleia, alguém trazer certo tipo de motivo de oração, em que não, os irmãos não têm conhecimento. Não é que todo mundo precise saber, mas é algo que tem uma certa conexão também com a assembleia e com o conhecimento, pelo menos, muitos dos irmãos que estão ali. Exemplo, assim, nem todo mundo pode conhecer os irmãos do Canadá, mas tem um irmão de lá do Canadá, da Assembleia do Canadá, que tá doente, né? E aí o irmão vem e diz assim, é o irmão que está em comunhão na Assembleia, lá no Canadá, ele está passando por isso, isso e isso, então vamos estar orando. Aí é outra história. Isso é de interesse da Assembleia, né? Porque nós temos comunhão, uma comunhão com todas as assembleias reunidas no Senhor estão intercambiadas, vamos dizer assim, né? Estão ligadas. Aí faz sentido, né? Assim como na igreja primitiva, houve a oração por Pedro, né? E sempre tem um resultado, é algo inteligente. E em casa, ou particular, ó, a gente tem a nossa liberdade diante de nosso Deus, diante de nosso Senhor, a gente se expressar aquilo que a gente pensa, pelo vizinho, se a pessoa quer orar pelo emprego de alguém lá, da família, ou qualquer uma outra coisa, né? Você pode ficar à vontade. A própria palavra manda que a gente apresente todas as nossas ansiedades diante de Deus, que seja conhecida diante dele. Deus sabe de tudo, mas ele quer essa comunhão conosco, ele quer que a gente fale, que é a oração. Orar é falar, não é ficar repetindo uma coisa já pré-elaborada, né? Que é um erro de muita gente aí que acaba aceitando um texto já pré-elaborado, lançado lá no SAP, e aí a pessoa acha que aquilo ali é uma oração, é um texto aquilo ali, que alguém escreveu dizendo que aquilo ali é uma oração, e a gente vai repetir a mesma coisa que está na palavra como os discípulos do primeiro, né, do primeiro tempo da igreja aqui, né? Eles oraram, não há necessidade disso. É algo que sai no momento, e a gente fala com Deus, derramando o nosso coração diante dele. Então, uma oração particular é isso. Qualquer um pode ficar à vontade. Claro que com reverência, Deus merece todo o respeito, né? Nosso Senhor também merece respeito, e a gente pode falar.
colocar nossas petições, tudo que a gente pensar, porque Deus já sabe de todas as coisas. Não, eu queria mais detalhes sobre a oração na reunião, né, de assembleia. Se você puder aí, os irmãos todo mundo fica de joelhos, ora um irmão e depois que ele fica em silêncio, ora outro, depois que ele fica em silêncio, ora outro, ou um irmão somente ora e todos dizem amém e se levanta. Você pode detalhar esse momento? É uma assembleia que tem muitos irmãos, né? Todos têm liberdade de orar. Todos, né? Têm liberdade de orar. Assim, sempre a gente tem que ter em mente que existe a decência e a ordem. Então, existe um tempo estipulado para todas as reuniões, até para a reunião de oração. Então, vamos supor que tenha 15 irmãos nessa assembleia. E aí, os irmãos vão começar a orar. Então, se a gente já sabe, os irmãos sabem que 10 tem a prática de oração, então, um que começa a orar, ore, seja mais objetivo para dar espaço para o outro, né? Por causa do tempo. E quanto à questão de ficar de joelho, como a gente já sabe, né? É um movimento nosso de expressão de dependência, ficar de joelho, mas isso não é uma regra, não é uma lei. É algo que os irmãos podem se expressar diante de Deus ali, no momento coletivo. Quem puder ficar de joelho, fique. Se quiser ficar de joelho, fique. Algumas pessoas assim, que estão com algum problema, ficam sentadas. Outras, possa ser que não queira, não leve em consideração isso, fica sentada também. E aqueles que se colocam nessa posição, né, de joelho, vai lá, ajoelha. Um irmão ora de cada vez, né? E um irmão ora, é algo até que Isaac falou, isso a gente pode, né, até conversar um pouco mais sobre isso. E quando o irmão estiver fazendo a oração, uma assembleia que é grande, né? E está em um lugar muito espaçoso, então tem certa distância. Às vezes o irmão está orando em um lugar, mas o outro está um pouco distante. E a gente, às vezes, estou falando a gente, né, porque todos nós podemos ir correr num erro desse, temos uma certa mania de, além de se ajoelhar numa cadeira, se ajoelhar, botar o joelho no chão, pegar o rosto, enfiar na cadeira, colocar a mão por cima e começar a orar. Não se preocupando com aquela pessoa que está lá no fundo. Todo mundo deve ouvir a oração. Aqui o amém seja dito também com inteligência. Isso é uma coisa até recorrente em muitas assembleias, né, que muitos irmãos, alguns têm uma voz assim mais suave, não falam alto, e aí, mas gosta de orar, mas acaba orando de uma forma em que, pode-se dizer assim, incita um pouco a carne do outro, porque está querendo ouvir e não está conseguindo entender o que é que aquele irmão está falando. Isso é muito importante a gente ter, porque a gente tem que ser inteligente em todas as ações que a gente faz na Assembleia. E aí, como o Isaac falou, né? É um irmão de cada vez, né? Um irmão está orando, não há necessidade de outro ficar, aleluia, amém. Sei lá, como acontece, né? Quem foi denominação sabe como é isso aí, porque acaba tirando a atenção do que está sendo falado. Terminando, dá o amém. Outra coisa importante, se um outro irmão ele tem intenção de orar, assim que termina um, começa logo a orar, que é para aproveitar o tempo. Porque às vezes um termina de orar e fica aquele silêncio. Aí depois de um bom tempo, o irmão abre a boca para orar. E aí depois outro vem, ora, quer dizer, a gente deveria ser um pouco mais inteligente também. Na verdade, tudo que a gente faz em assembleia, com decência e ordem, tem
tem senso de inteligência, né? Tem senso. Mas, infelizmente, às vezes acontece. Nas assembleias, isso. O irmão ora baixo demais, um termina de orar, aí fica aquele silêncio durante o tempo, daqui a pouco um começa, e às vezes se prolonga na oração, né? Se prolonga na oração. E a oração é uma coisa que não há necessidade da gente ficar falando. Muitas vezes um irmão pode estar falando uma coisa e repete aquilo que já falou, e depois repete de novo, vai repetindo. Parecendo que falou, mas parece que Deus não entendeu muito bem. Então, tudo isso é importante. Eu não sei se deu para responder, Isaac. Não sei se faltou algum detalhe do que você perguntou também, né? Não, mas ficou praticamente tudo respondido. Você só não me falou se é possível também que apenas um irmão, se já aconteceu isso, apenas um mesmo faça a oração e todos digam amém, se nunca aconteceu, se realmente sempre fica esse revezamento, né, de vários irmãos fazendo oração. E aí aproveito para uma outra questão. É feito pedidos de oração antes de todo mundo orar, né? Isso, e fala, algum irmão traz ali um motivo, outro traz outro motivo, outro traz outro motivo. E aí acontece, um irmão separadamente vai orar por um objetivo, ou acontece, ou pode um irmão só orar por todos os objetivos, ou por todos os motivos, melhor dizendo, por todos os motivos ali de oração, ou não, porque se não me falha a memória já aconteceu isso, de eu ver participar de uma reunião, o irmão fazer, assim, orar por todos os pedidos, né, por todos os motivos ali, e assim, o tempo ficou maior, né. E aí eu pensei que talvez poderia, assim, um orar por um objetivo, né, um motivo, outro orar por outro motivo, então vamos dizer que teve 3 motivos ali, ou 5 motivos de pedido de oração ali. Então se o irmão já orou pelas autoridades, por exemplo, aí o outro oraria por outra questão, entendeu? E não um só orar por todas as questões que foram colocadas. E é assim mesmo que acontece, né? São questões que são colocadas antes, né? Pedidos de oração, e ali acontece, né? Assim mesmo? Isso. Vamos dizer assim, por uma questão de fraqueza, na primeira pergunta, né, que você fez, às vezes acontece de um só irmão dar um motivo de oração, e esse mesmo irmão que deu o motivo, no momento de orar, ele, às vezes com vários varões lá na Assembleia, ele ora e todos os outros ficam calados e a reunião acaba ali. Um só. Ou às vezes, um ou dois, pouquíssimos participantes, né? Porque todos podem, né? Mas, infelizmente, vamos dizer assim, né? Pode acontecer isso. Os motivos são dados antes, né? Questão também de ter essa decência aí para todo mundo saber o que é que vai ser orado, né? E aí, então, vem a questão da sequência. Cada irmão, se quiser orar, pode orar. Como a gente não pode estabelecer uma regra para a questão da oração, aí volta aquilo, né, que está sendo falado, a gente ser sensato. Como a gente tem um tempo, que muitas vezes é curto, de oração, então se o irmão já orou por autoridade, isso já chegou ao trono da graça. Isso já chegou a Deus. Não há necessidade do outro orar também, e de um terceiro orar. Mas, se ele quiser orar, não há impedimento nenhum, né? A questão vira uma questão de rogo, né? O rogo, a insistência, né? Mas algo coletivo, a gente vê que a gente viu ali no texto de Atos, e apresentou-se uma oração só e aquilo foi tudo resolvido, né? Então, pode-se apresentar 1, 2, 3 motivos de orações e, assim, cada um que apresentou o seu motivo, para ficar mais fácil, né? Porque a memória da gente às vezes falha. Se eu coloquei um motivo de oração pelas autoridades e também pelas pessoas ao redor, né? Que a gente deve orar por todos os outros para que seja salvo, eu vou me ater naquilo ali. Aquele outro que já colocou motivo porque tem conferências que vão acontecer e tal, assim, em tal lugar, aquele já fica com a memória dele já gravada ali para orar por aquilo, né? E aí tudo se torna muito mais fácil e mais dinâmico também
para se aproveitar o tempo. Mas, às vezes, acontece também de repetições do motivo, né, na oração. Orou pela conferência, está sendo realizada, orou por irmãos que estão esperando ser recebida a comunhão, aí vem mais um ou mais dois irmãos, ora também por aquilo. Aceito também, né? É porque a gente não tem como botar uma regra nisso aí. A necessidade. A necessidade é da gente ser sensato, né, de tudo, né? Se faltou alguma coisa, desculpe, Isaac, pode falar de novo. O irmão até levantou a mão. Leones, pode falar, viu, Leones? Você levantou a mão, não sei se Isaac... É rapidinho, Dal, só uma pergunta, porque em 2019, né, eu fui aí na reunião de Partido do Pão aí em Salvador, e aí eu não consigo me lembrar que na oração que os irmãos fizeram aí, acho que teve 3 orações, se não me falha a memória, foi 3 orações. E aí eu fiquei, até hoje eu não consigo me lembrar como é que se encerra a oração, né? Queria saber isso, que eu fiquei sem... Até hoje eu fico tentando me lembrar como foi que se encerrou a oração, eu não lembro. E já que 3 irmãos orou. É até interessante isso aí que você falou, né? Chega a ser um pouco irônico, como a gente encerra, né? Mas antes de falar isso aí, deixa eu só lembrar os irmãos que estavam falando aqui, que um irmão que for orar, que tem uma voz um pouco baixa, sempre lembrando, não é uma regra, o irmão pode ficar de pé, já que ele tem a intenção de orar primeiro. Ele estando de pé, creio que Isaac sabe muito bem disso, a voz dele vai ecoar muito melhor. Ele não vai precisar falsar a voz, e a voz dele vai ecoar muito melhor. Isso já foi várias vezes falado também. Mas aí se senta e a oração fica um pouco que baixa, né? Então, o que é que o irmão pode fazer? Fica em pé, irmão, pode orar em pé, né? Porque não existe regra para posição de oração. A gente entende que, pela palavra, aqueles que se colocam de joelho em reverência e dependência, né? Mas a Assembleia precisa ouvir o que é que o irmão está orando. E aí essa questão que o Leonis falou, né? Como é que se sabe que encerrou ali as orações? A gente aqui tem uma certa estratégia que a gente não sabe de onde veio, mas quando fica muito tempo em silêncio, dá a entender de que ninguém vai querer mais orar. E aí, eu já vi irmãos fazer assim, amém, irmão? Para chamar a atenção de todos, para todos se levantarem e encerrar. E outros aqui que não falam, né? A gente nunca fala, geralmente não fala. A gente mexe a cadeira assim, né? Como que, ó, estou me levantando aqui, tá de joelho. Aí, naquele silêncio que tá, a cadeira dá uma arrastadazinha assim, um movimento, aí outros ouvem aquilo ali, os irmãos já estão se levantando. Aí começa a levantar todo mundo, né? Alguém toma essa atitude. Alguém toma essa atitude, percebe que ninguém vai orar mais. Então, começa a levantar os outros aí, e aí encerra a oração. Sempre acontece assim. Aqui, no caso, né? Em outros lugares, pode ter algum outro sinal. Não sei se foi bem isso, né, Leônidas? Foi isso mesmo que você queria saber? Foi isso mesmo, que até hoje, acho que foi 2019, se não me falha a memória, que eu fui aí, eu até hoje fico matutando, como foi que a oração se encerrou, como foi? Eu tento lembrar, não conseguia, não. Alguns irmãos assim mais velhos, eles, quando percebem, amém, aí os irmãos entendem que aquele amém ali é o final, porque ninguém orou nada, né? Só falou amém, amém, irmão, pronto, tá resolvido. Tudo certo já. Aqui tem essa coisa, né? Quando fica um certo silêncio, daqui a pouco alguém dá uma balançada assim na cadeira, no corpo, vai se levantando, os outros aí vão se levantando. Encerrou. Então, e por incrível que pareça, no IDC também teve a oração, né? Como nós fomos recebidos lá, eu e o irmão.
irmão Fábio e a irmã Shirley, e não consigo me lembrar ainda também. Fiquei com a mente meio ruim para lembrar. Parece que é uma coisa que a gente consegue perceber que ninguém vai abrir a boca para orar, e aí a gente começa a se ajeitar para uma outra atividade. Parece que a gente se move, né, dessa forma. E, tipo assim, né, teve 3 motivos ali de oração, né? Os 3 motivos já aconteceram. E ficou um silêncio, né? Aí um levanta, o outro levanta, e aí já fica bem claro que já não tinha mais o que fazer, né? A oração já tinha terminado. Só me vem uma dúvida agora sobre quando Paulo alargou ali a prática da ceia, né? Deve ter, não sei se foi o assunto, ali deve ter tido vários assuntos. Não deu para entender, viu, Leônidas? Estou vendo na questão de Paulo, lá em Atos, acho que é Atos 20, versículo 7, eu acho que ele alargou a prática, né? E aí eu fiquei pensando, deve ter sido muito tempo, mas também a gente não sabe, né, como foi ali. É só uma curiosidade mesmo. Certo. Então, irmãos, assim já são 9. São 9h04. Amanhã se segue, né, Jefferson e Isaac? Vai seguir aqui ainda? Isso. Aí continua segunda, terça e quinta. Pronto, tá certo. Se algum dos irmãos e irmãs aí tiveram alguma pergunta também sobre a questão de oração, se puderem, guardem para amanhã, está bem próximo, né? Se o Senhor permitir que a gente esteja aqui, se estivermos aqui ainda, né? E aí as irmãs podem estar perguntando alguma coisa também, os irmãos, certo? E aí a gente continua. É um assunto bom, né? Isso aí, para a gente saber se portar na Assembleia e até individualmente, nosso particular, né? A gente tem a noção do que é questão de oração. A oração tem várias, vamos dizer assim, vertentes, né? Eu não sei explicar tão bem, não, mas talvez a gente chegue lá. O irmão, não sei se ele vai explicar. Existe rogos, intercessões, súplicas, deprecações, oração, né? E todas essas coisas aí. Não é fácil de aprender isso aí, não, mas... Foi o nosso primeiro estudo aqui, agora, desse novo tema que começou, foi a oração. A gente estudou ele há pouco tempo. Estudamos a oração, depois a palavra, e agora estamos entrando nesse livro aí de reuniões. Tá aí. Pronto. Assunto aí de reunião de oração, bom. Eu, aos irmãos que têm o desejo de estar numa assembleia, na vida do Senhor, tomar o seu lugar, a comunhão à mesa, já fica sabendo como se portar nisso aí, né? Não há nada de complicado, não. A gente às vezes complica, né? Mas as coisas do Senhor são simples. Em Cristo há simplicidade, né? Como a palavra. Então, irmãos, assim eu vou estar tirando aqui a gravação, deixando aqui a marcação para amanhã, e a gente segue, né? Não sei se algum irmão quer fazer mais alguma ressalva aí, fica à vontade. Eu vou dar um tempo aqui esperar, se ninguém falar, e já balança a cadeira.